A torre. Trabalhando muito, consegui aos poucos apoiar em terra firme minhas fantasias e os conteúdos do inconsciente. As palavras e os escritos não eram bastante reais para mim. Era preciso outra coisa. Necessitava representar meus pensamentos mais íntimos e meu saber na pedra, nela inscrevendo, de algum modo, uma profissão de fé. Foi assim que comecei a construir a Torre de Bollingen. Essa ideia pode parecer absurda, mas a realizei, o que foi para mim uma grande satisfação, um acontecimento significativo. Desde o princípio, tive a certeza de que era necessário construir à beira d'água. O encanto particular da margem do lago superior de Zurique me fascinou sempre, e por isso comprei, em 1922, um terreno em Bollingen, no distrito de St. Meinrad, que pertencera à igreja, antiga propriedade na abadia de St. Gall. No princípio, não pensei em fazer uma verdadeira casa, mas apenas uma construção de um andar com lareira no centro e beliches ao longo das paredes, à maneira das moradas primitivas. Tinha diante dos olhos a imagem de uma cabana africana. No centro, cercado por algumas pedras, o fogo brilha e em torno dele se desenrola a existência da família. Na verdade, as cabanas primitivas realizam uma ideia de totalidade, de uma totalidade familiar, da qual participam também vários tipos de pequenos animais domésticos. Era uma cabana desse gênero que eu queria construir, uma morada que correspondesse aos sentimentos primitivos do homem. Ela devia oferecer uma sensação de refúgio e de abrigo, não só em sentido físico, mas também psíquico. Desde o começo, porém, durante os primeiros trabalhos, o plano modificou-se por me parecer demasiadamente primitivo. Compreendi que era necessário construir uma verdadeira casa de 2 andares e não apenas uma cabana de chão batido. Foi assim que nasceu, em 1923, a primeira casa de plano circular. Uma vez construída, vi que se tornara uma habitação em forma de torre. Era poderoso o sentimento de repouso e de renovação que a torre despertara em mim desde o início. Constituía como que uma morada materna. Pouco a pouco, entretanto, tive a impressão de que não exprimia tudo o que eu desejava. Faltava algo. Foi por isso que 4 anos mais tarde, em 1927, acrescentei a ela uma construção central com um anexo em forma de torre. Depois de algum tempo, experimentei de novo um sentimento de falta. A construção continuava a parecer-me muito primitiva, mesmo sob essa forma. Em 1931, depois de 4 anos, o apêndice em forma de torre foi reconstruído e tornou-se uma verdadeira torre. Nesta segunda construção, reservei um aposento exclusivamente para mim. Lembrei-me das casas hindus, nas quais existe quase sempre um aposento, ainda que apenas um canto de quarto isolado por uma cortina, lugar de retiro em que se medita cerca de meia hora ou 15 minutos e onde se praticam exercícios de yoga. Nesse espaço fechado, vivo só comigo mesmo. Guardo a chave e ninguém pode entrar lá sem a minha permissão. No correr dos anos, pintei as paredes desse quarto, exprimindo tudo o que me conduz da agitação do mundo à solidão, do presente ao intemporal. É um recanto de reflexão e da imaginação. As fantasias são muitas vezes desagradáveis e os pensamentos árduos. É um lugar de concentração espiritual. Em 1935, senti o desejo de ter um pedaço de terra cercado. Necessitava de um pedaço mais vasto, aberto para o céu e para a natureza. 4 anos haviam se passado. Acrescentei um pátio e uma lógia do lado do lago que constituem a 4ª parte do conjunto, separada das 3 outras do complexo principal.
Nasceu assim uma quaternidade, 4 partes de construção diferente, construídas ao longo de 12 anos. Depois da morte de minha mulher em 1955, senti a obrigação interior de tornar-me tal como sou. Na linguagem da casa de Bollingen, descobri de repente que a parte central da construção, até então muito baixa e presa entre as 2 torres, me representava, ou, mais precisamente, representava meu próprio eu. Elevei-a então, acrescentando-lhe mais um andar. Antes não teria ousado fazê-lo. Teria considerado isso uma afirmação presunçosa de mim mesmo. Tal fato traduzia realmente a superioridade do ego adquirida com a idade ou a da consciência. Assim, 1 ano após a morte de minha mulher, o conjunto estava completo. A construção da primeira torre começara em 1923, 2 meses após a morte de minha mãe. Essas datas são cheias de sentido porque, como veremos, a torre está ligada aos mortos. Desde o início, a torre foi para mim um lugar de amadurecimento, um seio materno ou uma forma materna na qual podia ser de novo como sou, como era e como serei. A torre dava-me a impressão de que eu renascia na pedra. Nela havia a realização do que antes era um vago pressentimento, uma representação da individuação, um marco aere perennius. Ela exerceu sobre mim uma ação benfazeja como a aceitação daquilo que eu era. Construíra a casa em partes separadas, obedecendo unicamente às necessidades concretas do momento. Suas relações interiores jamais tinham sido objetos de minhas reflexões. Podia-se dizer que construíra a torre numa espécie de sonho. Somente mais tarde percebi o que tinha nascido e a forma plena de sentido que disso resultara símbolo de totalidade psíquica. Ela se desenvolvera como um grão antigo que tivesse germinado. Em Bollingen, sou mais autenticamente eu mesmo naquilo que me concerne. Aqui sou, por assim dizer, um filho arquivelho de sua mãe. Assim fala a sabedoria dos alquimistas, pois o velho, o arquivelho que eu sentir em mim quando criança, é a personalidade número 2 que sempre viveu e sempre viverá fora do tempo, filho do inconsciente materno. Em minhas fantasias, o arquivelho tomava a forma de Philemon, e este era vivo em Bollingen. Às vezes, como que me espalho pela paisagem e nas coisas, e vivo em cada árvore, no sussurro das vagas, nas nuvens, nos animais que vão e vêm e nos objetos. Nada há na torre que não tenha surgido e crescido ao longo dos decênios, nada a que eu não esteja ligado. Tudo tem sua história, que é também a minha história, e aqui há lugar para o domínio não espacial dos segundos planos. Renunciei à eletricidade e acendo eu mesmo a lareira e o fogão. À tarde, acendo os velhos lampiões. Não há água corrente, preciso tirá-la do poço, acionando a bomba manual. Racho a lenha e cozinho. Esses trabalhos simples tornam o homem simples, e é muito difícil ser simples. Em Bollingen, mergulho no silêncio e vivo in modest harmony with nature. Ideias emergem do fundo dos séculos, antecipando, portanto, um futuro longínquo. Aqui se atenua o tormento de criar. Aqui, criação e jogo se aproximam. Em 1950, erigi uma espécie de monumento de pedra, simbolizando o que a torre representa para mim. É uma estranha história o modo pelo qual a pedra chegou às minhas mãos. Ao construir o muro de separação do que chamei jardim, precisava de pedras.
encomendei-as num lugar perto de Bollingen. Na minha presença, o pedreiro ditou ao proprietário da pedreira as medidas que anotara em seu caderno. Quando as pedras chegaram por barco e foram descarregadas, verificou-se que as medidas da pedra angular não conferiam com as do pedido. Em vez de uma pedra triangular, haviam mandado um cubo perfeito de dimensões bem maiores do que as requeridas, com arestas de mais ou menos 50 centímetros. O pedreiro, furioso, disse aos barqueiros que podiam levá-la de volta. Quando vi a pedra, disse: "Não, é a minha pedra e eu preciso dela." Logo vi que me convinha perfeitamente e eu queria utilizá-la, mas não sabia ainda de que modo. Ocorreu-me imediatamente uma estrofe latina do alquimista Arnaud de Villeneuve, morto em 1313. Resolvi esculpi-la na pedra. A tradução é esta: Eis a pedra de humilde aparência. No que concerne ao valor, pouco vale. Desprezam-na os tolos, e por isso mais a amam os que sabem. Esse verso concerne a pedra, lápis do alquimista, a pedra rejeitada e desprezada pelo ignorante. Logo observei um detalhe. No plano anterior distingui, na estrutura natural da pedra, um pequeno círculo, uma espécie de olho que me fitava. Cinzelei-o e coloquei um homenzinho no centro. É o boneco que corresponde à pupila do olho, espécie de cabiro ou de telésforo de Esculápio. Ele usa um manto com capuz e tem uma lanterna, tal como se vê nas representações antigas. Ao mesmo tempo, é aquele que indica o caminho. Dediquei-lhe algumas palavras que me vieram ao espírito enquanto trabalhava. A inscrição é em grego, eis a tradução. O tempo é uma criança, brincando como uma criança sobre um tabuleiro de xadrez, o reino da criança. Eis Telésforo, que vaga pelas regiões sombrias deste cosmo e que brilha qual estrela se erguendo das profundidades. Indica o caminho das portas do sol e o país dos sonhos. Essas palavras vieram-me ao espírito, uma depois da outra, enquanto trabalhava a pedra. Na terceira face, voltada para o lago, deixei, por assim dizer, a pedra falar por si mesma numa inscrição latina. Todas as frases são citações tiradas da alquimia. Eis a tradução. Sou uma órfã sozinha. Entretanto, podem encontrar-me por toda parte. Sou uma, mas oposta a mim mesma. Sou, ao mesmo tempo, adolescente e velha. Não conheci nem pai nem mãe, pois devem me ter retirado das profundezas como um peixe, ou porque caí do céu como uma pedra branca. Vagueio pelas florestas e montanhas, mas estou escondida no mais íntimo do homem. Sou mortal para cada um, e, no entanto, a sucessão dos tempos não me atinge. Para terminar, coloquei em latim, sob a sentença de Arnaud de Villeneuve. Como lembrança de seu 75º aniversário, C.G. Jung a executou e erigiu em testemunho de reconhecimento no ano de 1950. Terminado o trabalho na pedra, meu olhar sempre a buscava de novo. Eu me espantava e perguntava a mim mesmo se tudo isso tinha um sentido. A pedra se acha fora da torre e é como que uma explicação desta. É uma manifestação de seu morador, mas continua incompreensível para os homens. Sabem o que pretendia gravar na parte de trás? O grito de Merlin. Pois o significado dessa pedra me sugere as manifestações de Merlin saindo da floresta quando já desaparecera deste mundo. Os homens ainda ouvem o seu chamado, diz a lenda, mas não podem compreendê-lo ou interpretá-lo. Merlin representa a tentativa
por parte do inconsciente medieval, de estabelecer uma figura paralela à de Parsifal. Este é o herói cristão e Merlin, filho do diabo e de uma virgem pura, é seu irmão sombrio. No século XII, quando nasceu a lenda, não se dispunha das condições necessárias para compreender o que ela representava. Assim, acabou no exílio. Daí, o grito de Merlin, que ressoa ainda na floresta depois de sua morte. Esse chamado, que ninguém pôde compreender, mostra que ele continua a viver como uma forma não redimida. No fundo, sua história não foi terminada e ele vaga ainda até hoje nas redondezas. Pode-se dizer que o segredo de Merlin continuou na alquimia, principalmente na figura de Mercúrio. Depois foi recolhido por minha psicologia do inconsciente, mas até hoje continua incompreendido. Para a maioria dos homens, com efeito, a vida com o inconsciente é completamente incompreensível. Saber o quanto tudo isso é estranho ao homem é uma das minhas experiências mais indeléveis. Um dia, encontrava-me em Bollingen, quando já estava pronta a construção da primeira torre. Foi durante o inverno de 1923-1924. Na medida em que posso lembrar-me, não havia neve. Talvez já começara a primavera. Estava só por uma semana ou pouco mais. Reinava um silêncio indescritível. Jamais o percebera tão intensamente. Uma tarde, lembro-me ainda perfeitamente, estava sentado junto ao fogo, sobre o qual colocara um caldeirão de água para lavar a louça. A água começou a ferver e a panela pôs-se a chiar. Tinha a impressão de ouvir inúmeras vozes, instrumentos de corda ou algo semelhante a uma orquestra. Parecia uma polifonia, tipo de música que detesto, mas aquela me parecia particularmente interessante. Dir-se-ia que uma orquestra tocava dentro da torre e outra fora. Ora dominava uma, ora outra, como se falassem alternadamente. Sentei-me e pus-me a ouvir fascinado. Durante mais de uma hora, escutei o concerto, essa mágica melodia da natureza. Música suave com todas as desarmonias da natureza, pois esta não é só harmoniosa, mas também caótica e cheia de contrastes. Assim era a música, torrente de sons como na natureza, as águas e o vento, tão estranha que é absolutamente impossível descrevê-la. No início da primavera de 1924, estava de novo em Bollingen. Encontrava-me só e tinha acendido o fogão. Era uma tarde silenciosa, como o que acabei de descrever. Durante a noite, passos leves me despertaram. Alguém caminhava em torno da torre. Uma música longínqua aproximava-se cada vez mais e ouvi então vozes, risos, conversas. Pensei, quem será? O que significa isso? Só há um atalho ao longo do lago e é raro que alguém passe por ele. Refletindo, acordei completamente e fui à janela. Abri as venezianas. Tudo estava em silêncio, não havia ninguém. Nenhum ruído, nada. Não ventava, não havia nada. Nada, absolutamente nada. Que coisa estranha, pensei. Estava certo de que os ruídos de passos, os risos e as conversas tinham sido reais. Mas, ao que parecia, fora apenas um sonho. Voltei à cama e comecei a refletir acerca de nosso poder de ilusão. Como fora possível que eu tivesse um tal sonho? Adormeci de novo e o mesmo sonho recomeçou. Ouvi novamente os passos, as conversas, os risos e a música. E, ao mesmo tempo, tive a representação visual de centenas de pessoas com roupas escuras, talvez jovens camponeses com suas roupas domingueiras, vindos da montanha numa multidão que passava pelos dois lados da torre, batendo os pés,
rindo, cantando e tocando sanfona. Irritado, pensei: é de se mandar ao diabo! Pensei que se tratasse de um sonho, e eis que agora é verdade. Acordei emocionado. Levantei-me depressa, abri as janelas e as venezianas, mas tudo estava como antes, noite enluarada e silêncio de morte. Pensei então: são simples fantasmas. É claro que perguntava a mim mesmo qual poderia ser o sentido de um sonho que insistia a tal ponto sobre sua realidade e sobre o meu pseudo-estado de vigília. Isso só acontece quando se trata de fantasmas. Estar acordado equivale a perceber a realidade. O sonho representa, pois, uma situação equivalente à realidade, na qual cria uma espécie de vigília. Esse gênero de sonho, ao contrário dos sonhos comuns, trai a tendência do inconsciente de transmitir ao que sonha uma verdadeira impressão do real, que a repetição sublinha ainda mais. Como fontes de tais realidades, conhecemos, por um lado, as sensações corpóreas e, por outro, as figuras arquetípicas. Naquela noite, tudo era, ou pelo menos parecia ser, tão perfeitamente real que era difícil situar-me entre as duas realidades. Não sabia o que isso significava. O que representavam os jovens campônios com sua música passando em longa procissão? Tinha a impressão de que tinham vindo, por curiosidade, a fim de ver a torre. Nunca mais, depois, vivi ou sonhei coisa parecida, mas essa aventura deixou-me perplexo. Jamais ouvira algo semelhante. Só muito mais tarde compreendi o ocorrido ao conhecer a crônica lucernense de Renoir César do século XVIII. Nela encontrei a seguinte história. Num pasto do Monte Pilatos, particularmente deserto por causa dos fantasmas, o Wotan continuaria a errar até hoje. Cisat, durante uma ascensão noturna, foi perturbado por uma procissão de pessoas que, em meio à música e a cantos, passavam de ambos os lados da cabana em que repousava, exatamente como ocorrera no episódio da torre. No dia seguinte, Cisato interrogou o pastor em casa do qual passara a noite, procurando saber o que significava aquilo. O pastor não teve a menor dúvida. Disse que deviam ser os bem-aventurados, isto é, a legião de almas defuntas conduzidas por Wotan. Elas costumavam voltar e se manifestavam desse modo. Poder-se-ia tentar explicar minha experiência como um fenômeno de solidão. O vazio e o silêncio exteriores teriam sido compensados pela imagem de uma multidão. As alucinações dos eremitas representam compensações dessa natureza. Mas quem sabe sobre que realidade se funda esse tipo de histórias? Poder-se-ia também pensar que eu tivesse sido sensibilizado pela solidão a ponto de perceber a procissão de defuntos que por lá passava. A explicação do acontecimento como compensação psíquica ou como alucinação nunca me satisfizeram. Sentia-me obrigado a levar em conta a possibilidade de sua realidade, principalmente devido à existência de um relato paralelo do século XVII. Poder-se-ia também explicá-lo como um fenômeno de sincronicidade. Esses fenômenos mostram como os acontecimentos que acreditamos conhecer, pois os percebemos ou supomos por meio de um sentido interior, têm muitas vezes correspondências na realidade exterior. Ora, há de fato uma correspondência concreta relativa a essa experiência, pois na Idade Média houve tais procissões de jovens.
Eram filas de mercenários que, principalmente na primavera, iam do centro da Suíça para Locarno, onde se reuniam na Casa di Ferro, em Minúzio, e de lá continuavam até Milão. Na Itália, tornavam-se soldados e combatiam a soldo estrangeiro. Eu poderia, portanto, ter captado a imagem de um desses bandos que se organizavam todos os anos na primavera e que, com cantos e festividades, despediam-se da pátria. Durante muito tempo ainda, esse estranho sonho ocupou minha imaginação. Quando, em 1923, começamos a construir em Bollingen, minha filha mais velha, numa visita, exclamou: "Como? Você está construindo aqui? Mas se há cadáveres?" Naturalmente pensei: tolice, não há nada disso. Mas quando continuamos a construção, 4 anos mais tarde, encontramos de fato um esqueleto. Jazia 2,20 metros de profundidade. No seu cotovelo direito havia uma velha bala de fuzil. Pela posição em que estava, era possível imaginar que provavelmente fora lançado àquele lugar em adiantado estado de putrefação. Pertencera a uma dessas poucas dúzias de soldados franceses que em 1799 se afogaram no Linth e em seguida foram levados às margens do Lago Superior. Esse acidente ocorreu depois que os austríacos fizeram saltar a ponte de Grinau, tomada de assalto pelos franceses. Uma fotografia do túmulo aberto com o esqueleto e a data do dia em que o cadáver foi descoberto está na torre. Foi no dia 22 de agosto de 1927. Organizei então, em minha propriedade, um enterro em boa e devida forma para o soldado e dei 3 tiros de salva sobre sua sepultura. Depois, pus sobre ela uma pedra tumular com uma inscrição. Minha filha pressentira a presença do cadáver. Sua faculdade de pressentimento é uma herança da minha avó materna. Durante o inverno de 1955-1956, esculpi os nomes de meus antepassados paternos em 3 lápides que fixei na lógia. Pintei no teto motivos de meus brasões, dos de minha mulher e de meus genros. Originariamente, a família Jung tinha uma fênix como animal heráldico, o que, sem dúvida, tem uma relação com a palavra Jung, jovem. Jugend, juventude, rejuvenescimento. Mas meu avô modificou os elementos do brasão, provavelmente por reatividade ao pai. Era franco-maçom entusiasta e grão-mestre da loja suíça. Deve-se, provavelmente, a essa circunstância, a modificação que introduziu nas suas armas. Assinalo esse fato, que em si não tem importância, porque se insere no desenvolvimento histórico do meu pensamento e da minha vida. Devido à modificação introduzida por meu avô, meu brasão não tem mais a fênix de outrora. Tem em cima, à direita, uma cruz azul e embaixo à esquerda um cacho de uvas azul sobre campo dourado. Entre ambos há uma faixa azul com uma estrela de ouro. Essa disposição simbólica é franco-maçônica ou rosa-cruciana. Da mesma forma que a rosa e a cruz representam a problemática dos contrastes rosa-crucianos, per crucem ad rosam, o cristão e o dionisíaco, cruz e uvas, são o símbolo do espírito celeste e do quitônico. O símbolo da união é representado pela estrela de ouro, Aurum Philosophorum. Os Rosa-Cruzes procedem da filosofia hermética ou alquimista. Um de seus fundadores é Michel Mager, 1568-1662, conhecido alquimista contemporâneo mais jovem que Gerardus Dornels, fim do século XVI, menos conhecido, porém mais importante, cujos tratados ocupam o primeiro volume do Theatrum Chemicum, de 1602. Frankfurt, onde ambos viveram, parece ter sido, nessa época, o centro da filosofia alquimista.
Em todo caso, Michel Mager, como conde palatino e médico da corte de Rodolfo II, era uma personalidade conhecida e estimada no lugar. Em Mainz, cidade vizinha, vivia então o doutor em medicina e jurisprudência Carl Jung, morto em 1654 e acerca do qual nada se sabe, pois nossa árvore genealógica começa com meu bisavô, Sigismund Jung, nascido no começo do século XVIII. Civis Moguntinus, cidadão de Mainz. Porquanto os arquivos municipais de Mainz foram queimados quando a cidade foi sitiada durante a Guerra da Sucessão da Espanha. É muito provável que o erudito Dr. Carl Jung conhecesse os escritos dos dois alquimistas, pois a farmacologia da época estava ainda sob a influência de Paracelso. Dornelles era um adepto fervoroso de Paracelso, sob cujo tratado De Vita Longa escreveu um volumoso comentário. Entre os alquimistas, foi ele quem mais se ocupou do que hoje se pode chamar de processo de individualização. Devido ao fato de que uma grande parte do trabalho de minha vida foi consagrada ao estudo da problemática dos opostos, principalmente no que concerne à sua simbologia alquimista, esses acontecimentos, que são antecipações, são dignos de nota. Por isso, o relato aos meus leitores. Enquanto trabalhava em minha árvore genealógica, compreendi a estranha comunhão de destinos que me ligava aos meus antepassados. Tenho a forte impressão de estar sob a influência de coisas e problemas que foram deixados incompletos e sem resposta por parte de meus pais, de meus avós e de outros antepassados. Muitas vezes parece haver numa família um karma impessoal que se transmite dos pais aos filhos. Sempre pensei que teria de responder a questões que o destino já propusera a meus antepassados, sem que estes lhe houvessem dado qualquer resposta. Ou melhor, que deveria terminar, ou simplesmente prosseguir, tratando de problemas que as épocas anteriores haviam deixado em suspenso. Por outro lado, é difícil saber se tais problemas são de natureza pessoal ou geral, coletiva. Parece-me ser este último caso. Enquanto não é reconhecido como tal, um problema coletivo toma sempre a forma pessoal e provoca, ocasionalmente, a ilusão de uma certa desordem no domínio da psique pessoal. Efetivamente, tais perturbações ocorrem na esfera pessoal, mas não são necessariamente primárias. São secundárias e decorrem de uma mudança desfavorável do clima social. Nesse caso, portanto, não se deve procurar a causa da perturbação na ambiência pessoal, mas sim na situação coletiva. A psicoterapia ainda não levou em conta suficientemente essa circunstância. Como qualquer homem capaz de uma certa introspecção, pensei inicialmente que a cisão de minha personalidade era algo de muito pessoal e que toda a responsabilidade de tal fato era minha. É verdade que Fausto já soprara em meus ouvidos as palavras salutares. Abre aspas. Duas almas, ai de mim, habitam no meu peito. Fecha aspas. Mas não lançara qualquer luz sobre a causa dessa dissociação. A compreensão faustiana parecia aplicar-se a mim. Quando li Fausto, não podia supor ainda quanto o estranho mito heróico de Goethe era coletivo e profetizava o destino da Alemanha. Era por isso que me sentia pessoalmente atingido e, quando Fausto, em consequência de sua híbris e inflação, provoca a morte de Philemon e Baucis, acreditei ser culpado um pouco como se, em pensamento, tivesse participado do assassinato dos dois velhos. Essa estranha ideia alarmou-me e achei que era responsabilidade minha espiar tal crime ou impedir que ele se reproduzisse. Uma informação que recebi de alguém nessa época de minha juventude veio confirmar ainda essa falsa conclusão. Soube, com efeito, que corria a lenda a propósito do meu avô Jung. Ele teria sido filho natural de Goethe.
Essa história irritante me tocava e porque parecia ao mesmo tempo reforçar e explicar as reações estranhas que eu sentia em relação a Fausto. Não acredito na reencarnação, mas a ideia do karma dos hindus me é naturalmente familiar. Como não tinha nessa época a menor noção da existência do inconsciente, não podia compreender psicologicamente minhas reações. Não sabia também, de forma alguma, como até hoje em geral não se sabe, que o futuro se prepara muito tempo antes no inconsciente e que por isso os visionários podem adivinhá-lo com anterioridade. Foi assim, por exemplo, que recebendo a notícia da coroação do imperador em Versalhes, Jacob Burckhardt exclamou, abre aspas, é o declínio da Alemanha. Fecha aspas. Os arquétipos de Wagner já batiam à porta e com eles chegava a experiência dionisíaca de Nietzsche, que seria mais justo atribuir ao deus da embriaguez Wotan. A híbris da era wilhelmiana desconcertou a Europa e preparou a catástrofe de 1914. O espírito desses tempos aprisionou-me inconscientemente nos anos de juventude, por volta de 1893, e eu não tinha meio algum de fugir dele. Fausto fez vibrar em mim uma corda e me atingiu de tal maneira que só podia compreendê-lo do ponto de vista pessoal. O problema dos contrários, do bem e do mal, do espírito e da matéria, do claro e do escuro, foi algo que me tocou profundamente. Fausto, filósofo inepto e ingênuo, depara com seu lado obscuro sua sombra inquietante, Mefistófeles. A despeito de sua natureza negativa, Mefistófeles, diante do sábio carcomido que se aproxima do suicídio, representa o verdadeiro espírito da vida. Meus contrastes interiores apareciam assim sob a forma do drama. Goethe, de alguma forma, havia esboçado um esquema de meus próprios conflitos e soluções. A dicotomia Fausto-Méfisto confundia-se para mim num só homem e esse homem era eu. Em outras palavras, sentia-me atingido, desmascarado, e uma vez que era esse o meu destino, todas as peripécias do drama me concerniam pessoalmente. Apaixonadamente, sentia-me obrigado a aceitar isso, a lutar contra aquilo. Nenhuma solução me era indiferente. Mais tarde, em minha obra, parti do que Fausto deixara de lado: o respeito pelos direitos eternos do homem, a aceitação do antigo e a continuidade da cultura e da história do espírito. Tanto nossa alma quanto nosso corpo são compostos de elementos que já existiam na linhagem dos antepassados. O novo na alma individual é uma recombinação, variável ao infinito, de componentes extremamente antigos. Nosso corpo e nossa alma têm um caráter eminentemente histórico e não encontram no realmente novo que acaba de aparecer lugar conveniente. Isto é, os traços ancestrais só se encontram parcialmente realizados. Estamos longe de ter liquidado a Idade Média, a Antiguidade, o primitivismo e de ter respondido às exigências da nossa psique a respeito deles. Entre mentes, somos lançados num jato de progresso que nos empurra para o futuro com uma violência tanto mais selvagem quanto mais nos arranca de nossas raízes. Entretanto, se o antigo irrompe, é frequentemente anulado e é impossível deter o movimento para frente. Mas é precisamente a perda de relação com o passado, a perda das raízes, que cria um tal mal-estar na civilização. A pressa que nos faz viver mais no futuro, com suas promessas quiméricas de idade do ouro, do que no presente, que o futuro da evolução histórica ainda não atingiu. Precipitamo-nos desenfreadamente para o novo, impelidos por um sentimento crescente de mal-estar, de descontentamento, de agitação. Não vivemos mais do que possuímos, porém de promessas. Não vemos mais a luz do dia presente, porém prescrutamos a sombra do futuro, esperando a verdadeira alvorada. Não queremos compreender que o melhor é sempre compensado pelo pior.
A esperança de uma liberdade maior é anulada pela escravidão do Estado, sem falar dos terríveis perigos aos quais nos expõem as brilhantes descobertas da ciência. Quanto menos compreendemos o que nossos pais e avós procuraram, tanto menos compreendemos a nós mesmos e contribuímos com todas as nossas forças para arrancar o indivíduo de seus instintos e de suas raízes. Transformado em partícula da massa, obedecendo somente ao que Nietzsche chamava o espírito da gravidade. É evidente que as reformas orientadas para a frente, isto é, por novos métodos ou gadgets, trazem melhorias imediatas, mas logo se tornam problemáticas e ainda por cima custam muito caro. Não aumentam em nada o bem-estar, o contentamento, a felicidade em seu conjunto. Na maioria das vezes, são suavizações passageiras da existência, como, por exemplo, os processos de economizar tempo, que, infelizmente, só lhe precipita o ritmo, deixando-nos assim cada vez menos tempo. Abre aspas. Hominis festinatio ex parte diaboli est. Toda a pressa vem do diabo, costumavam dizer os antigos mestres. As reformas que levam em conta a experiência do passado são em geral menos custosas e, por outro lado, duráveis, pois retornam aos caminhos simples e mais experimentados de outrora e só fazem um uso moderado dos jornais, do rádio, da televisão e de todas as inovações feitas no sentido de ganhar tempo. Falo muito neste livro de minhas concepções subjetivas que não representam, entretanto, argúcias da razão. São muito mais visões que surgem, quando os olhos semicerrados e os ouvidos algo amortecidos procuram ver e ouvir as formas e a voz do ser. Se vemos e ouvimos com demasiada nitidez, limitamo-nos à hora e ao minuto de hoje, e não observamos se e como as nossas almas ancestrais percebem e compreendem o hoje em outros termos, e como o inconsciente reage. Dessa forma, continuamos ignaros e não sabemos se o mundo ancestral participa de nossa vida com prazer primitivo ou se, pelo contrário, volta às costas com desgosto. Nossa calma e nossa satisfação íntima dependem em grande parte do fato de saber se a família histórica que o indivíduo personifica está ou não de acordo com as condições efêmeras de nosso presente. Na minha torre, em Bollingen, vive-se como há séculos. Ela durará mais do que eu. Sua situação e seu estilo evocam tempos que há muito já passaram. Lá, poucas coisas lembram o presente. Se um homem do século XVI entrasse na casa, somente o lampião de querosene e os fósforos seriam novidade para ele. Com o resto, ele não teria dificuldade. Nada nela perturbaria os mortos, nem luz elétrica, nem telefone. As almas de meus ancestrais são mantidas pela atmosfera espiritual da casa, pois respondo, bem ou mal, às questões que suas vidas deixaram em suspenso. Desenhei-as nas paredes. É como se uma grande família silenciosa, ao longo dos séculos, povoasse a casa. Lá, vivo meu personagem número 2 e vejo amplamente a vida que se cumpre e desaparece.